Falar aí desse tempo, né? O tempo tá agradável, tá gostoso, mas é preocupante porque está faltando água. Cadê a chuva aqui na nossa região oeste do estado do Paraná? Paulo Bogler, realmente é um assunto que tem preocupado as pessoas aí, essa longa estiagem, né? Se por um lado hoje paisagens belíssimas, as cataratas a gente pode ver sem água, pode ver toda a sua exuberância das pedras, a ponte da amizade com seus pilares, mas por outro lado preocupa bastante, né? Vamos lá então, Paulinho. Trazendo de volta as informações aí do nosso Marco Zero. Retomamos o sinal. Moacir, me ouve perfeitamente? Perfeitamente. Você está no ar aí, Paulinho. Ok. Bom, como nós falamos aqui na abertura, o Paraná e, claro, Foz do Iguaçu, toda a nossa região aqui, enfrenta esse problema da estiagem, ou seja, a falta de chuva. O Paraná vive a sua pior estiagem desde que o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental, conhecido como CIMEPAR, começou a monitorar as condições do tempo em 1997, ou seja, é a maior seca desde 1997, conforme os dados acompanhados pelo CIMEPAR. A baixa precipitação já dura 10 meses. Esse levantamento feito pelo CIMEPAR apontou que 9 das maiores cidades paranaenses, de quase todas as regiões do estado, tiveram chuva bem abaixo da média histórica nos últimos meses. Para falar sobre tudo isso, nós vamos conversar com o gerente regional da Sanepar aqui em Foz do Iguaçu, o Nilton Pérez. Ele vai falar para a gente sobre as consequências dessa estiagem e principalmente responder a uma dúvida que todos nós, moradores aqui de Foz do Iguaçu, temos. Foz do Iguaçu corre o risco de faltar água? Bom dia, Nilton Pérez. Seja bem-vindo ao programa. Bom dia, Paulo. Bom dia, Alexandre, aos ouvintes da Rádio Clube. Legal. Ô Nilton, para a gente contextualizar a situação dessa estiagem que afeta aí o Paraná e Foz do Iguaçu, quais dados dessa estiagem você pode destacar em relação ao Paraná para o nosso ouvinte? Paulo, veja bem, como você já passou algumas informações aí, a própria CIMEPAR aponta para isso, nós tivemos desde o ano passado, a gente vem com um índice muito baixo de chuvas, né? Isso em todo o Paraná. Algumas regiões mais afetadas, outras nem tanto, mas digo para você que todos os nossos mananciais, tanto os poços, né, os subterrâneos, como os de superfície, como nós temos aqui em Foz, todos eles estão sendo afetados. Esses números apontam, nós tivemos inclusive uma reunião ontem também de maneira de vídeo reunião, né, como nós temos que nos adaptar hoje a essa realidade desse afastamento social, e vamos dizer assim, esses cuidados que temos que tomar. E na reunião que nós tivemos ontem, no levantamento feito pela diretoria, principalmente na região de Curitiba, que é uma região de uma concentração bastante grande de pessoas, nós temos hoje lá a segunda maior seca do século, né? A segunda maior ciclo, né, de baixa pluviometria. Então, para nós é um desafio bastante grande a Sanepar, ainda mais nesse momento de pandemia. A água é essencial para a higienização, então trabalhamos para que isso seja amenizado e não seja percebido por todos, mas temos sim que trabalhar em conjunto, Sanepar, comunidade, entidades públicas, né, a sociedade civil, para a gente poder dar esse atendimento e essa condição nesse importante momento que a gente vive, que é uma crise hídrica, que já vem do ano passado. Então muito do que se tinha, nós trabalhamos com sistemas com um lastro, uma possibilidade grande de abastecimento, além da necessidade, né? Justamente por conta que nós temos intercorrências como essa, momentos de um pouco mais de chuva ou não, situações de manutenção ou não, e aí esse abastecimento ele é garantido por uma série de dispositivos. Isso tudo é baseado numa média. Então, como você mesmo colocou, o CIMEPAR, que é o órgão oficial do governo,
que faz todo esse levantamento e acompanhamento, tanto de temperaturas como a questão climática de uma maneira geral, ele aponta que ele nos traz recursos e tabelas que a gente trabalha com isso para poder se planejar e se programar para ampliações, extensões e atendimento da população. Ocorre que essa média já não se repetiu da maneira que se esperava, né? Não se comportou dessa maneira a partir do ano passado. Então, desde o ano passado, todas as áreas de saneamento, em específico aqui o Paraná, vem tomando ações para enfrentamento desse momento de seca, até porque a perspectiva futura ela não se apresenta muito favorável, não. Ô Newton, aqui a captação de água consumida em Foz do Iguaçu é feita pela Sanepar no reservatório de Itaipu e no rio Tamanduá. Como está a situação nessas duas fontes de abastecimento aí que tem a ver diretamente aqui com a população de Foz do Iguaçu? Bem, Paulo, o que acontece? Nós somos aqui em Foz do Iguaçu privilegiados em termos de mananciais, certo? Nós temos um rio Tamanduá que atende 30% da nossa população, e é um rio que há 20 anos nós fazemos o monitoramento na nossa estação de tratamento, próximo da estação, que é o nosso ponto de captação. Há 20 anos ele não sofre alterações significativas, mesmo nesse momento de escassez hídrica. Isso se dá em grande parte, e acho que principalmente, pela manutenção das matas ciliares, o pouco adensamento da população no entorno, e ele ser um rio bastante preservado. Então aí a gente tem um belo exemplo de perenidade de um resultado de um trabalho que foi feito pela Sanepar, pelos órgãos públicos, entidades educacionais há vários anos atrás, e que a gente tem mantido, de certa forma, equilibrado isso, e com os proprietários, enfim, o entorno, né, quem mora no entorno da bacia, ter mantido esse comportamento preservacionista. Então, nós temos essa condição de ter um rio com bastante qualidade e bastante volume. Já o Lago de Itaipu, também temos lá duas grandes captações, né, uma fixa e uma flutuante, porque o lago ele trabalha muito, ele oscila de acordo com a demanda energética, né? A Itaipu opera o lago de acordo com a sua necessidade, a necessidade da área atendida, né, de abrangência. Então temos momentos em que chove muito, mas existe uma demanda muito grande de energia e o lago está mais baixo, como temos também momentos como agora, poucas chuvas, mas um pouco consumo por conta de toda essa consequência do coronavírus, aí as demandas energéticas acredito que não estejam tão elevadas, e acaba que essa retenção de água garante que nós tenhamos a produção normal de abastecimento para a cidade, independente dessa condição de chuvas. Mas essa condição normal também depende da contribuição de toda a população. Então, aqui a gente dá uma boa notícia de que nós não temos problemas de abastecimento, mas temos sim o alerta de que a população tem que fazer o seu papel e seguir cuidando e preservando, né, usando racionalmente a água para que a gente tenha a continuidade desse serviço dessa forma. Newton, o senhor falou das outras cidades. Eu queria que trouxesse alguma informação das grandes cidades para a gente, e mesmo da capital, Curitiba, se nessas cidades já tem algum esquema de rodízio de abastecimento d'água, ou mesmo se já tem uma dificuldade maior, tanto quanto as cidades aqui da região, né? A gente tem notícias que Medianeira tem um problema já nesse sentido. E emendando essa pergunta, é saber se vocês têm esse diálogo com a Sanepar, com o CIMEPAR, né, o Instituto de Meteorologia, no sentido de saber a previsão das chuvas, né? Se isso tende a agravar ou amenizar. Pois é, Alexandre. Então, fazendo um panorama geral, assim, e algumas situações destacadas, inclusive ontem, nós estamos, a Sanepar tem um comitê de crise
certo? Montado que, além da diretoria executiva, nós temos áreas específicas reunidas em Curitiba e nas regionais, que monitoram constantemente todos os mananciais. Então, temos vários municípios em estado de alerta, vários municípios que têm algumas melhorias operacionais que têm que ser antecipadas do que tinha sido feito. Mas eu vou começar pela capital. A capital hoje sofre, como eu disse anteriormente, reforçando aquilo que o Paulo colocou no início, uma grande escassez hídrica. A capital ela tem o abastecimento integrado, que chamam, ao contrário do que acontece nas cidades como Foz do Iguaçu, que o sistema de Foz abastece Foz. Curitiba e a região metropolitana ele tem um sistema integrado. Então, são 5 barragens. Dessas 5, 3 estão em estado bastante crítico, uma inclusive paralisada, que é do Iraí, a do Miringuava, perdão. Então, já está em rodízio. Então, Curitiba, a cada dia, 1 milhão de pessoas ficam desabastecidas, mais ou menos isso, por conta desses rodízios, em razão dessa condição desfavorável de barragem. Nós temos 2 barragens, a Piraquara 1 e a Piraquara 2, na base da Serra do Mar, que são as barragens mais antigas do estado, que recebem, e aí vem novamente a questão ambiental, né? A área preservada da Serra recarrega esses mananciais a todo momento. Então, de lá não temos esse problema nessas 2 barragens. Só que como é um sistema integrado, então a tua distribuição acaba sendo comprometida por conta de que regiões mais distantes você tem que fazer a transposição de água de uma região para outra. Então, você acaba tendo que, numa escala de bastante análise técnica, deixando de atender algumas pessoas, lógico, com todo aquele comunicado antecipado, a Sanepar vem orientando para isso. Nós temos outra região que ainda não está em rodízio, mas já está com alerta acionado, que é a região de Londrina e Cambé, por conta do rio Tibagi. Então, são grandes rios que não tiveram a sua recarga, certo? Nós temos região também banhada pelo Rio Iguaçu, que temos problemas, iniciando problemas de abastecimento, e toda essa consequência, porque você tem esses sistemas a nível de estado bastante pulverizados. Então, quer dizer, não é por conta só do Rio Iguaçu, não é por conta só do Rio Ivaí, não é por conta só do Rio Tibagi, que é um grande rio. O próprio Rio Paraná também a gente vê que ele tem a sua recarga por conta da contribuição de São Paulo, mas nós temos aí realidades bem difíceis aí nesse enfrentamento. Como você perguntou a respeito da nossa região, nós temos aqui Palmas com o início de rodízio, nós temos Pranchita e Santo Antônio do Sudoeste também com início de rodízio, nós temos aqui a região mais crítica nossa, da área de abrangência da gerência regional que eu represento, Medianeira, que desde o final de fevereiro, também por conta de toda uma questão climática, não tem essa recarga. Então, volto a dizer, mesmo rios ou poços profundos que nós temos, ambos estão com redução de produção, certo? Então, não é porque... não adianta eu aumentar a captação, porque, por exemplo, Medianeira, o Rio Alegria, nós não temos mais água, né? Ele já não... nós estamos retirando praticamente a totalidade do rio para abastecimento humano. Então, não é uma questão de falta de equipamento, é falta de matéria-prima efetiva. Nós temos poços profundos lá, eram 3 até o final do ano passado, temos mais um interligado, perfuramos mais 2 para fazer uma integração do sistema para poder atender a população. Então, tudo isso vem de encontro àquilo que você perguntou. O CIMEPAR, como assim, a perspectiva, nós temos um canal direto com o CIMEPAR. O CIMEPAR trabalha diretamente conosco no sentido de informar e orientar questões ambientais, questões de pluviometria e áreas de bacia de abrangência para a gente poder tomar algumas decisões. O que nós temos de informação é que este ano
as chuvas virão somente a partir de setembro, outubro, e virão de maneiras normais. Então não será. Então, para quem vem num período crítico, então não haverá recarga. Então, no máximo, teremos chuvas normais. E hoje, chuvas normais já não atendem a nossa demanda. Nós temos que buscar outras alternativas e assim estamos fazendo. Ô Nilton, falando dessas chuvas, você já disse aí um pouco da previsão aí de chuvas para os próximos meses, mas qual é a chuva que poderia repor esse manancial de água, aí, já que essas chuvas normais não são suficientes? Nós, assim, em termos teóricos, né, a gente trabalha no seguinte sentido. O problema, dando como exemplo a cidade de Medianeira, que vamos dizer um exemplo crítico. A bacia ela não é tão grande, né? Então ela recarrega rapidamente com qualquer chuva, mas ela perde a carga também rapidamente se essa chuva não for constante. A nossa principal demanda seria algo em torno de 1.000 milímetros de chuva distribuídos, né, ao longo de vários dias. Então, para a gente ter, como nós tivemos nessas últimas chuvas aqui há uns 10 dias atrás, foi a semana passada, acho que foi a chuva, que houve foram 2 dias e meio de chuvas, de baixa intensidade, mas de grandes períodos, né? Então, isso faz com que os mananciais recarreguem, você tenha toda uma condição favorável para aumento de produção. Então, essa e a regularidade em si também. Não adianta chover 1.000 milímetros no mês e ficar 2, 3 meses sem. Então, por isso que eu digo, nós temos essa necessidade de buscar outras alternativas enquanto nós não temos essa normalidade da chuva. Ô Nilton, então, dentro desse cenário, redobra aí a necessidade de a gente ter o chamado consumo consciente de água, né, nas casas e nas empresas, né? Como utilizar a água de forma racional, consciente? Quais as dicas principais que você poderia dar para o nosso ouvinte sobre esse consumo consciente de água nas residências? Paulo, a gente trabalha fortemente em cima da questão do consumo desnecessário, porque ainda mais no momento como hoje, a água como um bem muito essencial e ainda mais com a pandemia, a higienização, a gente tem notado, e é importante eu destacar isso, para que as pessoas entendam, às vezes, algumas questões que acabam acontecendo na sua residência. Com o isolamento social e as pessoas mais em casa, crianças mais em casa, tudo que se fazia externamente acaba sendo concentrado na sua residência. Então, isso tem uma consequência não só de excesso de aumento de consumo naquela unidade consumidora, então aí você vai ter uma consequência do aumento da sua fatura também, e aí pesa no bolso, hoje é algo bastante preocupante. Mas o especial é você aproveitar esse momento de reunião familiar, reduzir o consumo, cuidar da sua tubulação interna, porque nós temos, por vezes, as pessoas reformam a casa, mudam toda a fachada, trocam a pintura e não cuidam da parte hidráulica. Então, nós temos aqui alguns exemplos de um rompimento de 2 milímetros numa tubulação, ela dá 96 metros cúbicos até, dependendo da pressão, 96 metros cúbicos no mês, né? Então é um absurdo, né? Então você ali, uma torneira pingando, está sempre atento a isso, o vaso sanitário, as descargas, hoje nós temos algumas descargas mais econômicas, né, de 2 ciclos, evitar de lavar os veículos, né? Não lavar os veículos, né? O reuso da água, a água de máquina de lavar, hoje temos máquinas aí automáticas com uma série de programas, aproveitar desses programas para colocar a maior quantidade de roupas ou o menor volume de água por conta desses equipamentos. Então, você começar a otimizar esses dispositivos. Temos vários recursos aqui hoje que a gente consegue
inclusive você deixar de regar as plantas com água direto da torneira, passar a usar um regador ou usar a própria água da máquina, que também é recomendada para fazer a rega de plantas, mas nesse momento evitar o desperdício é você não só reduzir a sua fatura, mas sim você está contribuindo com toda uma sociedade, porque diferente do que acontece aqui em Foz, mas também aqui em Foz precisamos, temos pessoas fora daqui, como Medianeira, que ficam sem água há algum tempo, né? Os imóveis têm que ter instalado uma caixa d'água para que você não dependa 100% da água o tempo todo sendo produzida, porque às vezes quando a gente faz um rodízio desses, ou nós vamos fazer, por exemplo, uma manutenção, e aí eu faço um apelo a toda a sociedade, porque nós temos, por exemplo, em Foz do Iguaçu, temos mais de 2.000 quilômetros de rede de água. Então, se você em casa tem alguns problemas hidráulicos, não é diferente numa rede da Sanepar, que tem uma série de intercorrências, redes um pouco mais antigas, algumas raízes de árvore, enfim, isso vem danificar. Constatando qualquer tipo de rompimento na sua rua, entre em contato imediatamente com a Sanepar. Nós temos os canais de comunicação, como 0800 200 0115, tem o Sanepar Mobile, né, que é um aplicativo da Sanepar. Entre em contato e avise, na frente do endereço tal tem um vazamento. Isso nos ajuda a garantir o abastecimento. E por quê? Porque temos imóveis que só tem a água de entrada da rua, não tem caixa d'água. Então, quando eu paro o abastecimento, ele para de ter essa água. E a pressão que nós trabalhamos, ela está dentro de uma pressão dentro das normas, mas por vezes a tubulação interna das casas, com o passar do tempo, a execução não muito bem adequada ou algum tipo de problema, aquele pequeno vazamento que é numa casa que tem caixa d'água, se ela está ligada direto na rua, como diz, a pressão acaba aumentando aquele vazamento. Então, além de você ter um preço maior da sua fatura, que ninguém gosta de pagar valores exorbitantes, a água já não é um bem econômico, né? Já é uma demanda de necessidade. Então, é importante que a gente tenha esse cuidado. Então, toda e qualquer ação que a gente consiga executar, como lavar a louça, retirar o resto de comida dos pratos primeiro antes de lavar a louça, ensaboar com a torneira fechada, regras básicas como tomar banhos mais rápidos, escovar os dentes com a torneira fechada, tudo isso contribui. Parece pouco, é aquela história da gota d'água no oceano, né? Mas uma torneira aberta ou entreaberta durante o enxágue, escovando os dentes, isso dá 15, 20, 25 litros, quer dizer, é bastante, dependendo do tipo da torneira, né? Mas é bastante para você avaliar que, na realidade, você necessitaria no máximo de meio litro para fazer toda essa higienização. Então, a gente tendo essa consciência, a Sanepar vem agora também, está fazendo uma forte campanha nos meios de comunicação e a gente agradece fortemente a equipe da Rádio Pública para que a gente consiga divulgar ações dessa maneira. Nós temos um papel social bastante importante e ficamos à disposição da rádio a qualquer momento para poder estar esclarecendo situações nesse sentido, que são de grande serviço para a população e que vão trazer um resultado, principalmente em saúde, para todos. Newton, o Paulo tem uma pergunta ali, já caminhando para a nossa reta final, mas antes dele fazer essa pergunta, eu queria te fazer uma colocação. O que a gente pode fazer em relação àqueles indivíduos que varrem a calçada com uma mangueira? Só conscientizando ou tem algum mecanismo que a gente poderia mais eficaz ali, mais rápido de conscientização? Alexandre, hoje nós temos as redes sociais, né? A Sanepar não dispõe de nenhum dispositivo legal, né? Assim, não temos poder de polícia para isso. E o nosso presidente esteve em rede de televisão nesta semana comentando algumas coisas e foi questionado a respeito disso. E a recomendação é o não enfrentamento, né? Porque você não sabe a reação das pessoas, né? Mas eu, particularmente, eu faço, por vezes,
pessoas que eu conheço e que passam, ou vizinhos, né, que porventura aconteça isso, eu normalmente paro e digo, puxa vida, vamos economizar, a sua conta vai ficar um pouco mais cara, questões desse sentido. Nós temos lá em... amigável. Pois o duro é assim, é uma questão de cultura. Nós temos que fazer a nossa parte de orientar e recomendar. Às vezes, essa reação das pessoas, a gente não pode assim, imaginar como a pessoa vai reagir, como ela pode reagir com um sorriso e fechar a torneira, ela pode partir para agressão e ninguém quer isso, né? Então a gente não recomenda você chamar a atenção da pessoa, a não ser que você tenha um certo contato, seja uma pessoa que você conheça. Mas a gente vem fazendo, vou dar assim, começamos o exemplo dentro de casa, né? Nós, não só dentro da minha casa, como na própria Sanepar, por exemplo, os nossos veículos estão todos sujos. Então, todos vocês vão ver os veículos da Sanepar, vai dizer, nossa, uma companhia de saneamento, mas tem que partir de nós. Eu não posso estar falando de falta d'água, de desabastecimento, e a pessoa passar na frente de um lava rápido e ver a frota da Sanepar sendo lavada. Então, mesmo que seja com água de reuso ou água de poço, como a gente faz questão de firmar os contratos, né? Então, tudo isso são exemplos que a gente pode dar, né? Agora, lógico, que existem meios como a própria rede social, tipo assim, não varra, né? O pessoal publica tanta coisa, né? Tanta coisa, às vezes, que não é de tanto interesse. Então, põe uma publicidade, temos vários órgãos, sites e grupos de reclamações, enfim, coisas assim. De repente, uma dica assim, a gente pode estar trabalhando. A Sanepar também, os caminhões, até nós tivemos uma questão agora, é até importante dizer, quando a gente faz obras, faz algum tipo de manutenção, alguma obra, nós temos por obrigação e por uma responsabilidade nossa fazer a varrição e a lavagem da rua por conta do pó, de toda essa sujeira. Então, toda essa água utilizada nesses caminhões que não são de água potável, como é o caso dos contratados, que não são água potável, elas são retiradas diretamente do rio sem qualquer tratamento, então não é água potável, não é água. Então, a gente faz esse cuidado todo. Dentro dos ambientes também que a gente tem da empresa, o uso de mangueiras está proibido, né? Então a gente tem que fazer a nossa parte e está prestando esse serviço de orientação e sempre acreditando que as pessoas podem mudar e que essa cultura realmente ela vai conscientizando as pessoas, porque lá na frente, essa água que você está lançando, como você mesmo disse, né, nós também temos um jargão interno que fala, poxa, o pessoal está lavando, está varrendo a rua com a mangueira, né? Então a gente tem evitado, né? Isso é um problema. Isso parece que não, mas gasta bastante água e todo cuidado é pouco. Vamos evoluir. Newton, a gente agradece muito a sua participação. Passo para você fazer sua conclusão rápida e já dizendo ou reforçando os canais de contatos mais fáceis da população com a Sanepar, caso queira esclarecimentos ou dúvidas. Muito obrigado pela participação no nosso programa. Eu que agradeço, Paulo, Alexandre. É importante dar algumas informações aqui e a população, tendo essa informação, vai poder tomar as suas ações e mudar a sua cultura, né? Que nós vivemos hoje num momento bastante crítico. A água, como eu disse, é algo essencial e posso garantir a todos que estamos trabalhando 24 horas para que esse bem tão precioso não falte nas casas, nos lares, nas indústrias, enfim, por todos os locais. A Sanepar tem alguns canais de comunicação. Eu vou dar destaque em especial para um e-mail, porque nesse período de pandemia os nossos atendimentos personalizados estão fechados. Existe uma pretensão de uma abertura em breve, mas é importante que, pela necessidade desse distanciamento, nós tenhamos contato pelo e-mail Foz do Iguaçu, sem cedilha, @sanepar.com.br. Então, esse é o e-mail para todos os contatos que vocês
forem fazer, iniciem com o número da matrícula ou com o nome. Então, esse é importante. O outro para reclamações, dúvidas também é o 0800 200 0115. Esse telefone é um telefone gratuito 24 horas, mas no período de pandemia, como os atendimentos estão fechados, o ouvinte pode até demorar um pouco mais de tempo para ser atendido. Então, às vezes, ele deixa de fazer essa reclamação, essa orientação. Então, reforçamos o Foz do Iguaçu, sem cedilha, @sanepar.com.br. E algumas dicas para quem tem, assim, agora fica em casa e o tempo que o pessoal está ficando em casa, entre no site da Sanepar, sanepar.com.br, né, www.sanepar.com.br. Lá nós temos várias cartilhas para download, tanto para crianças como para orientações gerais, tanto de meio ambiente, água, esgoto, dicas de como tomar água, dicas de números, quanto que você gasta com a torneira. Temos aqui uma cartilha chamada Manual de Boas Práticas, então tem 157 orientações e dicas atreladas à situação, como está no Paraná, quantos são. Então, são informações importantes que as pessoas, agora que têm um pouco mais de tempo, ficam mais em casa, até para os familiares, temos ali questões de jogos com as crianças, enfim, o pessoal consegue ter essa informação e acho que, de repente, seria uma grande forma de começarmos a mudar essa cultura, e ali vão algumas orientações, podendo fazer alguns jogos, é bem interessante. Então, queremos aqui já, de antemão, a Sanepar se coloca mais uma vez à disposição a qualquer momento, para qualquer tipo de informação. Temos uma obrigação pública de trazer essa informação a todos, para que a gente tenha realmente a ideia certa de como as coisas estão caminhando. O Foz do Iguaçu, como eu disse, está tranquilo em termos de abastecimento, mas temos a nossa responsabilidade. Nas demais cidades temos vários alertas, em especial Medianeira, que é da nossa região, mas estamos trabalhando para que isso se resolva o quanto antes e a gente consiga chegar à normalidade, independente das chuvas, que também serão bem-vindas a todo momento. Legal. Moacir, então estão aí as informações, é com você aí no estúdio, toca o barco. Exatamente, Paulinho, agradecer mais uma vez aí ao pessoal da Sanepar que esteve conosco, e lembrando, né, senhora Clau, que o momento é de conscientização, né? Pessoal que tem aquela mania de lavar a calçada, lavar o carro, né? O pessoal fala, sabadão é dia de lavar o carro, lavar a calçada, lavar a casa. Não, agora não é momento. Exatamente. Ao senhor Newton Pérez, o nosso muito obrigada por trazer aqui pra gente informações fundamentais aí para toda a população de Foz do Iguaçu, e principalmente, né, Moacir, a conscientização em relação à água, né? Eu, como dona de casa também, né, a gente tem que ter a consciência em relação a lavar a louça, né, com todos esses cuidados, tirar a comida do prato, fazer aquela boa limpeza antes de lavar, ensaboar, depois ligar a torneira para enxaguar. Em relação às roupas também, fazer aí, juntar uma quantia boa de roupas para lavar, porque a máquina tem aquele nível de água e vai acabar usando. Enfim, a gente não pode desperdiçar. Além da conscientização, claro, você vai economizar no seu bolso. E agora a gente tá chegando numa fase de época de frio, né? As pessoas vão tomar um banho, acaba tomando aquele banho mais longo, demorado, um banho quente. Então, evitar fazer isso, aquele banho rapidinho. Assim, a gente tem uma consciência maior e você economiza no seu bolso também. Muito obrigado ao senhor Milton Pérez pela entrevista. Marco Zero, onde tudo começa.